Olá, turma boa! Semana de 4 a 11 de dezembro, estou gravando hoje, o 11 de dezembro de 2023. Como eu havia dito, é sem parar. Eu mesmo resolvi, fiz um concurso domingo agora, dia 8, né? E os prefeitos anunciando que vão abrir vários concursos aí. E as aulas de atualidade servem tanto para questões estaduais, federais, municipais, né? Publiquei aí no meu Instagram um resultado de uma menina que gabaritou a prova e agradecendo as aulas, eu fiquei super feliz, né? Hoje vendi 4 livrinhos. O pessoal está aderindo aí à ideia porque está tendo resultado positivo. Então esse é o recado, não cabotino, não tenho mais essa pretensão na vida. Mas é o trabalho, né? A gente se esforça muito aqui. Mas sem delongas, vamos lá que a semana foi quente. Bom, para quem está aí conhecendo pela primeira vez, né, ou ainda não se inscreveu no canal, ou não me segue no Instagram, o legal de seguir no Instagram é porque, assim, já tem aula aqui, eu não fico colocando muito conteúdo lá porque é semanal, né? Aí eu tenho medo até de você se perder. Mas lá eu aviso quando a aula sobe no canal do Vencendo Concursos, né? E aí é legal que você já fica atento aí. A última aula já deu mais de 1.200 visualizações. Você vê como o pessoal está engajando, né? Fico super feliz e agradeço de coração. Para quem quiser adquirir os livrinhos, esse é o WhatsApp. É só mandar um WhatsApp para mim. Se eu não atender na hora, porque eu estou gravando uma aula, e entrar em contato, que isso é super importante para eventuais dúvidas, tal, né? Semana de 4 a 11 de janeiro, e eu falei dezembro, né? Olha, eu sei que está todo mundo, o noticiário está altamente centrado em todas as decisões do que aconteceu em Brasília. Mas o concurso não vai fazer uma prova inteirinha sobre o que aconteceu em Brasília, mesmo sendo um ato terrorista, de vandalismo mais feio, mais horrível da história de Brasília. O golpe de 64 não teve aí destruição em massa. Mas nós temos que estar atento aos outros temas, porque a prova não vai se resumir àquilo, mesmo que seja aí um dos fatores mais noticiados nessa semana, a gente tem que olhar para outras coisas. E aí vem a primeira notícia. 1 de 8 cidades deve perder recursos federais com recontagem da população. A prévia do censo, né, é porque assim, quando você conta o número de habitantes, há uma destinação do governo federal para o Fundo de Participação dos Municípios, né, FPM. E se a população diminui, em alguns casos diminuiu pela pandemia e o êxodo mesmo, né? 702 cidades caíram de porte, vão receber menos recursos. 331 subiram. Também a baixa natalidade. Deixa eu sair daqui, né? Para você poder, às vezes, dar um print aí e ler com calma todo o conteúdo, né? E repito, tem que assistir aulas anteriores, porque episódios vão se construindo. Vamos lá para o próximo. Quase 4 milhões de brasileiros vivem em 13 mil áreas de risco, aponta o levantamento. São áreas sujeitas a deslizamento, inundação e danos provocados por enxurradas e erosões. Desastres podem afetar 3,9 milhões de pessoas, diz o estudo do Serviço Geológico do Brasil. Santa Catarina, Minas Gerais, que está com várias cidades em estado de emergência, mais de 20 pessoas já morreram desde setembro, né? Saindo daqui. Essa época, infelizmente, é a época das tragédias, das chuvas aqui no Brasil. E veja, olha aí, 13 mil áreas de risco, 4 milhões de brasileiros correndo risco aí com essa chuva. Veja a Califórnia que está acontecendo, né?
Há pouco foi a grande geada lá em Nova York, e agora enchentes jamais vistas na Califórnia. Isso é para você ter uma dimensão, eu coloquei essa notícia, do problema que nós vivemos aí quando chega o verão no Brasil. E, infelizmente, temos que acompanhar, porque são notícias, né? Trágicas, né? Notícias tristes. Quando eu falo que tem que acompanhar as aulas, é porque, assim, eu venho alertando. Falo, olha, desmatamento da Amazônia em 2022. A área sob alerta de desmatamento da Amazônia é a maior já registrada. O DETER, que é o sistema que avalia isso aí, começaram em 2015 com mais de 218 km² de área desmatada em dezembro, o tamanho da cidade de Recife. Índice do último mês também teve aumento de 150% em relação ao ano anterior. Meu amigo, estão destruindo a Amazônia. Ainda que todos os sinais aí da Noruega, Alemanha, até da Inglaterra, de enviar dinheiros para o Fundo Amazônia para tentar conter esse avanço no desmatamento. Lembrando que lá no final estamos citando o que se chama Amazônia Legal. Então envolve Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e uma parte do Maranhão. Então, bateu recorde em 2022. E tudo que é notícia de recorde, tudo que é notícia histórica, né, quando acontece, é bom você destacar como ponto principal dos seus estudos. Tá? Às vezes eles colocam, e eu coloco nos livrinhos, né, detalhes que eu não trago aqui, porque eu não tenho. Né, no livrinho tem 100 questões, o último eu consegui fazer 130, mas veja, eu consigo fazer 60 temas. E alguns eu não consigo transformar em questão, não dá para virar questão. E lá você completa com mais tantos temas, às vezes mais detalhados, que as provas costumam judiar, elas estão elevando o nível. Né? Então, tá aí. Né? 2022 bateu o recorde de desmatamento com os dados de dezembro. Bom, esta é a notícia chapada. Eu não vou entrar no mérito de se é a favor ou contra. Eu sempre digo a vocês, nesse cenário político polarizado, não se envolva, seja o isentão, não tenha vergonha, porque os concursos não tomam partidos. Eles querem a notícia chapada. E a notícia chapada é essa. Manifestantes bolsonaristas radicais furaram o bloqueio, entraram na esplanada e invadiram o Congresso Nacional no domingo, 8 de janeiro. Destruíram o Supremo Tribunal Federal, atacaram o Palácio do Planalto e isso levou a uma série de providências tomadas pelo presidente Lula e pelo ministro Alexandre de Moraes, porque ele é responsável por o decreto, pelos inquéritos. Por que o Xandão sempre? É porque ele é responsável pelo inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos. Então é ele que tem que decidir por sorteio lá no Supremo. O Lula decretou intervenção federal lá no Distrito Federal, né? O Anderson Torres, que era ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que foi nomeado secretário de Segurança do Distrito Federal, foi decretada a prisão dele, deve ocorrer nos próximos dias. O comandante da Polícia Militar, porque tudo indica que houve negligência da Polícia do Distrito Federal, porque era sabido que essas manifestações estavam previstas, e porque depois que chegou a Força Nacional, em 40 minutos tudo acabou. Né? Milhares de pessoas presas, algumas já foram liberadas, né? Mas é uma coisa que vai durar meses aí de investigação e inquérito,
porque realmente foi um ataque à democracia brasileira. Eu vi uma análise que eu achei que era bem interessante. Muitos desses manifestantes, de repente, tentaram criar esse clima de instabilidade para produzir o que se chama intervenção federal. Numa intervenção federal, uma intervenção militar, o presidente Lula deixaria a presidência. Então, uma das ideias, né, é de não aceitando o resultado das eleições, era também tentar provocar nas Forças Armadas aí uma possível intervenção militar. Fracassaram, estão sendo presos, severamente punidos, podem pegar até 24 anos de cadeia e produziam provas contra si mesmos, porque eles se filmavam lá dentro. Eu realmente não entendo essa insanidade. Eu não entendo. Para mim não tem outra palavra. É gente que não está batendo bem do cabeção. Não é possível. Né? Depois eu vou continuar. Aqui, ó. Entenda quais os crimes, né? Esses crimes estão previstos lá no artigo 359 do Código Penal, que é tentar depor o governo legitimamente constituído, a pena de 4 a 12 anos. Mas não tem só esse tipo de crime, que tem a destruição de patrimônio público, tem outras ações, dependendo de caso a caso. Quando eu peguei essa notícia, eram 400 criminosos que tinham sido presos no dia, mas depois chegou-se a 1.500 presos. Muitos foram já liberados, ontem eu vi que 600 foram liberados, outros 500 continuam aí. Isso vai demorar, porque tem que abrir inquérito, escutar, fazer corpo de delito, enfim. Uma atrocidade que repercutiu no mundo todo o mundo democrático condenou o que aconteceu aqui no Brasil. Um fato histórico, eu sou professor de história, nunca narrei esse tipo de episódio, né? E acho que todos vocês acompanharam e estão acompanhando e devem continuar a acompanhar, porque esse tema é um dos temas muito fortes para as provas de 2023. Né? Os desdobramentos desse episódio, desse ataque financiado, obviamente, né? Muita gente ali, ingênua até acredito, foi massa de manobra mesmo, para destruir os 3 poderes brasileiros, ameaçando a nossa democracia. Eu tenho mais notícias sobre isso, tá? Daqui a pouco eu trago para vocês. Bom, aí, o Alexandre de Moraes afastou por 90 dias o governador do Distrito Federal, alegando que ele foi negligente, né? Assim como o secretário Anderson Torres e assim como o comandante da polícia. Então, Celina Leão, a vice-governadora, assumiu o lugar do Ibanez. Ele está afastado por 90 dias, então não governa mais, porque teria sido negligente aí. Olha, a gente viu cenas da polícia escoltando os manifestantes, né? E policiais aderindo a eles também. Ok, se você tem algo contra o governo Lula, eu respeito, não tem problema nenhum. Eu também não sou simpatizante nem de Lula nem de Bolsonaro. Né? Eu acho essa polarização odionda no Brasil. Agora, não pode partir para isso, né? Não pode chegar às vias de fato. O país... Hoje eu vi que o advogado do Lula estava escovando dentro do aeroporto, o cara estava hostilizando ele. Né? Isso é... E o cara filma. E ele se entrega. E depois pede desculpa, né? Olha, ficou pequeno, mas esse é um dado que eu acho que é importante a gente ter conhecimento. Esse ranking pode oscilar, né? Com 3.256 mortes por milhão, o Brasil é o 17º no ranking. Peru, isso é importante você guardar, lidera a lista. Então, o que você tem que tomar cuidado? Né?
Essa conta é feita por milhão. Aí você fala, mas a Bulgária tem 38 mil casos, os Estados Unidos tem 1 milhão de casos, de mortes, né? Ok, mas a Bulgária tem uma população bem menor. Então, é necessário ser feita uma conta aí, como se diz, absoluta, e aí o Brasil está lá entre as cabeças, está entre os 5 mais, né? Porque muitos países não oferecendo os dados corretos, né? Mas por milhão nós estamos em 17º. Até porque, ainda que não se vacinou como deveria, o Brasil teve uma campanha de vacinação melhor do que em outros países. Deixa eu voltar para cá. Em 24 anos de metas, a inflação passou 1/3 do tempo acima do teto. Ao longo de 282 meses, o IPCA estourou a banda máxima em 102. Pronto, saiu o índice da inflação brasileira, tá? De 2022. Veio abaixo, muito por conta dos combustíveis e da energia que caiu. Foi de 5,79. Aqui eu explico o que é a meta da inflação. Em 2022, por exemplo, a meta era de 3,5, com margem de 1,5 para mais ou para menos, ou seja, entre 2 e 5. Esta desde os anos 90, vários países estabeleceram metas de inflação para demonstrar uma demonstração de estabilidade econômica. Esses dados começam a chegar, assim como deve chegar em breve quanto o PIB cresceu, e aí eu trago aqui, e esses dados também costumam ser cobrados em prova. As aulas estão ficando muito importantes, né? Peço que você divulgue aos seus coleguinhas, né? Só não pode comprar o livro e repassar, porque isso tem direitos autorais, mas as aulas divulga porque são gratuitas e eu estou trazendo temas muito, muito, muito cobrados em prova, porque eu falei que a virada do ano era sempre uma virada que tem muita informação relevante. Bom, aqui, como eu inaugurei essa nova fase, porque são notícias muito rápidas, né? E aí não precisa de muita análise, chama as manchetes. Eu criei isso agora no segundo semestre, um slide dedicado a notícias rápidas. Lula sanciona a lei que inscreve o nome de Antonieta de Barros em livro de heróis e heroínas da pátria. Eu queria ter tido tempo de olhar esse livro, tá, para comentar. Mas Tiradentes está lá com certeza, né? Dom Pedro I, José de Anchieta, são vistos como heróis nacionais, né? Irmã Dulce. Essa Antonieta de Barros, ela foi a primeira deputada estadual em Santa Catarina, né? E ela instituiu o Dia do Professor. Ele era negra. Ela foi eleita em 34, né? 1934. E ela criou o Dia do Professor, 15 de outubro. Né? E isso é até hoje no Brasil. E aí o porquê dela ser vanguarda, né? Ter sido uma das primeiras deputadas ainda negras eleitas no Brasil, onde a mulher só pôde votar a partir de 33. Até 33 as mulheres não votavam no Brasil. Né? E ainda são mal representadas nos 3 poderes. Lula sanciona a lei que cria Dia Nacional do Candomblé, projeto aprovado no Congresso Nacional no dia 21 de dezembro. Né? Então, vai ter uma data aí que vai ser comemorada. Eu falei, desculpa, eu não peguei a data, né? Mas é só dar um Google que você descobre, tá? O Dia Nacional do Candomblé. Na verdade, não é só do Candomblé, são das religiões e tradições africanas. Deixa eu sair daqui. Bom, aí,
do ato de vandalismo, dia 8 de janeiro, eu peguei algumas notícias e fui colocando aqui. Golpistas são tirados do acampamento do Distrito Federal. Todos os acampamentos estão desfeitos. 1.500 pessoas foram levadas à PF. Dessas aí, como eu falei, 600 já foram aí liberadas. Não, isso aqui é obra de Di Cavalcante, danificada por criminosos do Planalto, é avaliada em 8 milhões. As mulatas, eles rasgaram um painel do Di Cavalcante. E como é que eu vou chamar? Eu vou falar que nem o Biden falou, olha lá, é ultrajante. Quebraram um relógio dado por reis espanhóis, roubaram coisas do Congresso, destruíram. O Supremo foi o que mais foi destruído. Né? Mais cedo, o Conselho de Segurança Nacional disse que os Estados Unidos repudiam qualquer ato de ameaça à democracia brasileira. Gente, na história do Brasil nunca houve golpe sem apoio dos americanos. Câmara atualiza lista de danos materiais causados por vândalos. Já chegam a 3 milhões. Quem vai pagar a conta somos nós. Por esses insanos, que ainda hoje queriam fazer manifestação. Mas aí, o Xandão, como o pessoal chama, né, tomou uma decisão bem interessante. Cifra ainda é preliminar e não inclui avaliação da obras de artes destruídas, roubadas ou danificadas. Equipes levantam danos a outros itens. Nós vamos ter que ficar acompanhando, eu vou trazendo aqui conforme a coisa for evoluindo. Irã anuncia 3 novas, caiu numa prova, nessa que a menina gabaritou, caiu exatamente sobre isso, né, que eu já tenho falado em várias aulas. 3 novas condenações à morte por protestos do país. Os protestos vêm desde setembro, eu tenho tratado disso em aula e caiu no concurso e ela acertou a questão. Veja que já são 5 pessoas condenadas à morte no Irã por protestos contra o governo, sobretudo por conta daquela coisa do véu. E aí saiu essa notícia hoje. Moraes proíbe bloqueio de vias e invasão de prédios públicos em todo o território nacional. Decisão também obriga autoridades locais a confiscar veículos usados e prender em flagrante quem desrespeitar regras. Moraes voltou a citar a conivência do poder público com atos. Alguns governadores, prefeitos estimulando, vereadores, deputados, né? E agora, meu irmão, fechou a estrada, fechou a Paulista, vai preso, e vai pagar uma multa bem... tem que pegar no bolso dessa gente, aí eles aprendem a respeitar a democracia. Eu estou muito, acho que todos nós, né, estamos muito tristes com tudo isso. O Brasil chegar nessa situação. Sempre fomos um povo pacífico, quer dizer, nem sempre, né, houve muitas revoltas, mas, enfim. Bom, depois de 15 rodadas de votação, finalmente Kevin McCarthy é eleito presidente da Câmara dos Estados Unidos. Ele é republicano. Eu já havia dito a vocês que o Senado ficou na mão dos democratas e isso não acontecia desde 1850. É o que eu falo, quando tem episódio histórico, você seleciona como os top 10 do seu estudo. Né? Ele, com 216, conseguiu a maioria e agora vai liderar a Câmara dos Deputados, o que aí vai deixar a vida do seu Biden bastante complicada para aprovar projetos. Tá? Mas é porque havia 20 rebeldes republicanos, trumpistas, radicais, que queriam que ele cedesse. E ele cedeu. Né? Agora basta um deputado pedir a cassação dele, que ele pode cair. Tá? Essa foi a condição que esses 20 trumpistas radicais impuseram ao Kevin McCarthy. Né? Lembrando que era Nancy Pelosi, antiga aí, presidente da Câmara dos Representantes, que se chama nos Estados Unidos.
Olha que loucura. Achei tão bonitinhas aqui. O governo de Tóquio está pagando famílias para sair da cidade. Medida para revitalizar cidades do interior e aumentar a taxa de natalidade em queda. Olha lá, US$ 7.000, né? Olha lá, a partir de abril, as famílias na área metropolitana de Tóquio, incluindo aquelas chefiadas por pais solteiros, poderão receber 1 milhão de ienes, US$ 7.000, por criança, caso se mudem para áreas menos populosas do país, segundo um porta-voz do governo central. Os incentivos valem para menores de 18 anos, porque eles querem revitalizar, né? Tóquio é a cidade mais populosa do mundo, tem 37 milhões. São Paulo tem 12. Né? Tóquio tem 3 vezes o tamanho da cidade, em população, não em tamanho, né? Do que a cidade de São Paulo. A ideia é que na época da pandemia, muita gente foi para Tóquio, porque queria se vacinar tal, e se sentia mais seguro. E agora, além da política de incentivo à natalidade, né, que eles também estão pagando para que os pais tenham filhos, agora estão pedindo para as pessoas voltarem para o interior. Essa virou uma questãozinha do livro 9, que já está na metade aí. Deve ficar pronto em março. Dois anos depois da invasão do Capitólio, os Estados Unidos se tornou 950. É isso que tem que acontecer aqui. 950 presos em réus por crimes federais. FBI ainda prende envolvidos no ataque baseado em pistas fornecidas pelos próprios participantes, que orgulhosamente se deixaram filmar, que nem aqui no Brasil, e fotografar em atos de vandalismo. Lembrando que lá foi o Capitólio, que é a Câmara dos Deputados. Aqui a coisa foi mais grave, porque aqui eles atacaram os 3 poderes. E ó, esta onde é que eu li aqui? Investigação, essa é a maior, eu tinha lido. Acho que é essa aqui, ó, a última linha. A investigação sobre este ataque é considerada a maior já empreendida pelo Departamento de Justiça e, segundo o Procurador-Geral dos Estados Unidos, está muito longe de terminar. Olha, se o Brasil tomar este exemplo do que aconteceu no ataque à democracia americana, muita gente vai para a cadeia e aí vai sentir o que é o chão gelado, né? Vai sentir aí o que é a falta de liberdade, porque discordar, se manifestar é democrático. Destruir, invadir, violentar. Só lá nos Estados Unidos morreram 5 pessoas. Aqui, graças a Deus, não teve nenhuma morte. Mas se isso não acabar, e tem que acabar, e vai acabar, pelo que eu estou vendo, a ação aí política, e a própria polícia, os governadores desceram a rampa com o Lula, todos os governadores, né, em defesa da democracia. Gente, isso atrapalha. Atrapalha. Se eu sou um investidor australiano, eu falo, olha, hoje eu acabei de colocar uma questão. A embaixada da Espanha falou, olha, cuidado para quando você for no Brasil. O cara fala, bom, eu vou ao Brasil ou eu vou, sei lá, para a Argentina? O cara vai para a Argentina, porque está vendo que o país está em polvorosa, né? Então o cara fica com medo. Isso afugenta turista, afugenta investimento. Quer dizer, é uma insanidade. É uma insanidade. Desculpa, mas é porque afeta o bolso nosso, meu Deus do céu. Espera a próxima eleição, tenta botar o seu candidato, é assim que é, luta por ele, né? Olha, aqui é uma mentirinhazinha da Rússia, né? A Rússia disse que ia fazer um cessar-fogo aí por conta um sábado, né? Que é o Natal ortodoxo, tem a igreja ortodoxa, católica ortodoxa, que diverge um pouquinho da igreja católica. Foi uma cisão na Idade Média, né? Porque os ortodoxos não adoram imagens, são muito parecidos com o catolicismo, mas tem como todas as religiões, tem a luterana, tem a calvinista, tem a presbiteriana, né? Então tem a anglicana e nas pentecostais e neopentecostais também. Então, a religião oficial na Rússia é o catolicismo ortodoxo. Ele disse que ia cessar fogo,
Mas as notícias vieram que nada disso, né? Ele não cessou fogo, continuou atacando, né? Foi no dia 7 de janeiro, aí o Natal foi no sábado, também os ucranianos, mas é o discurso da narrativa, né? Essa guerra está sendo pautada muito por narrativas, tanto de um lado como de um outro. E aí, ele, para se mostrar um bom moço cristão, disse que ia, durante o Natal ortodoxo, não ia bombardear, mas está bombardeando várias regiões da Ucrânia. A guerra não acabou, está no mesmo mote. E vejo, a Europa acabou de falar, enquanto a guerra continuar, nós vamos te ajudar. E, enfim, fatos novos ocorrendo, eu tenho que trazer aqui, mas eu não posso trazer. Hoje teve um fato novo. Trocaram 40 prisioneiros de um lado para o outro, né? Isso é comum em guerra também. Estou caminhando para o final já, pessoal, mas fica aí até o fim, que nunca é tão longo, né? Entendam que o retorno de turistas chineses significa para a economia global. Embora viagens internacionais não tenham retomado com a mesma força, empresas, indústria e países que dependem dos chineses terão um impulso em 2023. A China era a fonte mais importante de viajantes internacionais do mundo. 150 milhões de turistas gastaram mais de $250 bilhão, além das suas fronteiras. E agora, mesmo com essa onda, aí, né, com um controle melhor, os chineses devem voltar aí. Caíram 95% durante a Covid. Isso vai ser muito bom para as economias mundiais, porque os chineses viajam e gastam muito. Então, para o setor do turismo, com essa permissão dada pela China, será muito, extremamente positivo o ano de 2023. Pelo menos uma notícia boa, né, meu povo? Chega de notícia ruim. Tomara que eles venham para o Brasil e não façam como a Espanha, que ficou alertando os espanhóis a tomarem cuidado a vir pelo Brasil por conta... Bom, hoje, quarta-feira, eu estava vendo aqui o noticiário há pouco, estou gravando agora às 6h30 da tarde, que ia ter manifestação na Paulista, mas a polícia está lá. E pelo que o Alexandre de Moraes falou, se fecharem a rua, vão ser presos e vão pagar multa, né? Não pode. Vamos viver em paz, precisamos de paz, retomar a economia. É isso que o Brasil precisa, né? E se pacificar e se unir, pode divergir, deve divergir, pode debater, deve debater, todo mundo cresce com isso. Mas, enfim, não poderia passar batido aí sem comentar esse tipo de coisa que está... E ao ano que vem eu vou ter que falar disso, porque devem vir novas medidas aí. Gente, a coisa está feia no Peru. Aí que eu falo, tem que voltar às aulas anteriores, porque eu já contei que o Pedro Castillo tentou dar um golpe, ele está preso por 180 dias, e os manifestantes a favor dele estão indo contra o governo da vice-presidente que assumiu o mandato aí, né? E nesse dia, que foi na segunda-feira, foram 17 mortos, mas já passou de 50 mortos no Peru, nesta crise instituída entre os defensores de Pedro Castillo, que está preso, que tentou destituir o Congresso, e o atual governo da vice-presidente, tá? A gente tem que sempre olhar, pessoal, os conflitos internacionais, tá? Isso é muito cobrado em prova, muito cobrado. Então, eu estou começando a ficar agora, não só... eu quero mostrar para vocês nas minhas aulas, eu estou imbuído disso, este assunto é muito importante. Este cai mais que o outro. Não que o outro não possa cair,
mas esse você não pode ir para a prova sem saber. Então, essa história do Peru, você tem que saber. Né? Ah, China retoma turismo. Essa é menos importante, porque não morreu ninguém. E os protestos não acabaram no Peru. Então, um país instável na América Latina. Eles gostam de cobrar a América Latina, né? Porque são os nossos vizinhos. Bom, para quem não conhece, esses são os livros de 2022. Né? Eu recomendo que para quem quer aí prestar prova, assim, fundamental. Pessoal, o cara falou assim, professor, outro dia o senhor não tem uma apostila de atualidades? Não existe apostila de atualidades, pode procurar. Se ela existir, ela está desatualizada. É por isso que eu vou fazendo os livrinhos conforme o tempo. Né? E eu tenho dito que, enfim, quem compra mais de um, dois, três, quem compra mais de três, eu dou um bom desconto. Dá um trabalho enorme fazer o comentário, porque é lá que está o assunto. Né? São 50 questões de Brasil, 50 de mundo, 99% eu crio pela minha experiência, porque eu não tenho questões, eu não sei porque os grandes cursos e concursos, e o Vencendo é um grande curso, né? Mas a gente coloca questões aqui para vocês também. Né? Vocês têm muita questão comentada, se você olhar nos vídeos do Vencendo. E depois do livro 5, pelo menos, que eu entendo ser importante, o 5, o 6, o 7, o 8, para quem vai pegar segundo semestre de 2022, né? Eu não sei se eu vou chamar o livro 1 de 2023 ou o livro 9, acho que eu vou chamar de livro 9 mesmo, para dar uma sequência de volumes aí. Né? E eu lancei o 8 agora em dezembro, né? Meados de dezembro ficou pronto. Esse eu consegui colocar 130 questões. Cada livrinho é R$25, porque é o meu ganha-pão, é o meu trabalho. Hoje eu consegui fazer 2 questões, né? Para você ter uma ideia de como demora. Então eu preciso de pelo menos 50 dias, depois revisar, editar. Por isso que dá praticamente 3 meses aí entre um livro e outro. E, assim, hoje, essa semana, eu recebi dois comentários de pessoas que gabaritaram as provas de atualidades. Eu publiquei no meu Instagram. Né? Diogo, como é que eu faço? Tem um link no Hotmart, é um pouco mais caro, porque lá eles cobram tarifa, descontam de mim. Se falar comigo direto, se quiser mais de um, eu faço desconto, né? A pessoa manda um Pix e na hora vai o PDF, que é a forma mais barata aí. Olha, está ajudando muito, completa a aula, não tem jeito de você estudar só para o conteúdo. É uma ilusão. Confie em mim, há 20 anos eu dou. Você tem que ter conteúdo, tem que ter resumo e tem que ter, aí para quem é assinante do Vencendo, ganha os slides. Né? E tem que ter questões. Só para reafirmar, esses são os meus endereços. Se você quiser, aí está o WhatsApp para entrar em contato direto comigo. E não fica com vergonha, não. Né? O professor é amigo de aluno. Né? Eu sou amigo dos meus alunos, graças a Deus. Esses são... já estou chegando nos 40 já, é que eu gosto de bater 40 minutos. Esses são os endereços do Vencendo Concursos. Reitero, reafirmo e digo a vocês. É um dos maiores, se não o maior curso com vídeos gratuitos, análise de edital. O Cristiano gosta muito de prefeituras, coisas que os cursos grandes não querem, porque acham que não vale a pena e tal. E é onde muita gente... são concursos mais fáceis, você não precisa se deslocar de cidade, né? E tem muito edital de prefeitura analisado, plano de estudo feito por ele. Olha, se você está vendo um vídeo pela primeira vez, segue. Não só dá um comentário, comenta o nosso vídeo, dá um like, né? Segue a gente, segue o Vencendo. Tudo isso é muito importante para a gente conseguir produzir cada dia mais material para vocês e ajudá-los na sua aprovação. Muito obrigado, mais uma aula, semana que vem eu estou aí de novo e
Começou o ano, agora não tem mais o que dizer, né? E vem edital, hein? Pô, não dá para estudar atualidades depois que o edital saiu. É muita coisa, não só atualidades, né? Todas as disciplinas você tem que estudar antes. Se tem um zoom que o edital vai sair, já pega aquelas básicas, atualidades, português, raciocínio lógico, informática, já vai estudando. Fiquem com Deus, um forte abraço e que essa semana triste passe logo e que o Brasil se pacifique. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.